mais jovem, mais inocente e suscetível que os demais. Isso se encaixa na tradição bíblica. São João era o mais novo e tinha também um relacionamento emocional e muito próximo de Cristo. Por isso, não é totalmente estranho presumir que ele tenha características um tanto femininas. Os pintores durante a Renascença geralmente retratavam neófitos ou apóstolos como mais jovens e mais femininos para mostrar sua posição de inferioridade em relação a Jesus. De forma que na última ceia, João é interpretado e retratado de uma forma bastante típica. No quadro da última ceia, Jesus supostamente estaria com os 12 apóstolos. Mas se Maria substituiu João, aonde João foi? Será que saiu para comprar pão sem fermento para o Seder? E o M? Estaria o grande mestre do priorado de Sião querendo nos mandar uma mensagem? Existe um certo formato em V entre a figura do Cristo e as figuras dos apóstolos que estão em ambos os lados. Talvez seja uma alusão ao M de Maria, de Madalena, mas pode também ter sido apenas uma questão de composição para Leonardo. Talvez, deixando espaço vazio em torno de Cristo, ele tenha simplesmente mostrado o quanto ele era especial no contexto. Mas há um outro mural religioso onde realmente existe um M bem evidente. Vejam só. O M foi colocado no altar da igreja de Notre-Dame-de-France, em Londres. O artista que o colocou ali foi Jean Cocteau, famoso poeta, cineasta e artista surrealista. Também supostamente grande mestre do priorado de Sião entre 1918 e 1963. Era um homem que se sentia à vontade, fazendo parte de um mundo secreto. Ele era parte da comunidade de artistas homossexuais masculinos, numa época em que a homossexualidade simplesmente não contava com a aprovação da sociedade em geral. No fim da vida, Cocteau encontrou a religião e passou a criar obras de arte para igrejas espalhadas pela Europa. Seu altar M em Notre-Dame-de-France foi pintado em 1960, mas é apenas parte de um mural maior. Um mural que, segundo alguns, tem tantas mensagens secretas quanto a última ceia de Leonardo da Vinci. Ele mostra uma cena de crucificação, e eu digo de crucificação, e não da crucificação, porque só se vê o homem na cruz dos joelhos para baixo. Não se conhece a identidade da pessoa que está na cruz. Todos presumem que é Jesus, principalmente porque é um mural numa igreja católica. Há um homem de perfil e só se vê um dos olhos que tem forma de peixe, o que é interessante, porque o peixe é um dos símbolos cristãos mais antigos. Estaria Cocteau dizendo que o homem com o olho em forma de peixe era Jesus, vendo alguém ser crucificado em seu lugar? Já se sugeriu isso. É uma noção bastante radical que se encaixaria na ideia de que o priorado desafiava as crenças tradicionais cristãs. Mais alguma coisa? Há um sol negro, que é um símbolo alquímico, e uma rosa enorme aos pés da cruz. A rosa pode simbolizar a Virgem Maria, ou talvez outra Maria, Maria Madalena. Mas a rosa é também um antigo símbolo de segredo. Há dois lugares onde há séculos se encontra uma rosa. Um é o confessionário da Igreja Católica e, às vezes, em Bruxelas, as prostitutas colocavam uma rosa na cabeceira da cama, simbolizando que guardariam segredo tão bem quanto um padre. A rosa significava: seus segredos daqui não sairão. Elas estavam sob o símbolo da rosa. Existe uma outra teoria por aí. A de que os grandes mestres do priorado tinham a tradição secreta de se autorretratarem em suas obras de arte. Alguns dizem que esta figura na Adoração dos Magos é um autorretrato de Leonardo da Vinci e que uma versão mais velha do artista aparece em A Última Ceia. No mural de Cocteau, é bastante óbvio que este rosto é o rosto do próprio artista. Não há dúvida de que é um autorretrato do artista no primeiro plano. O interessante foi que ele se colocou de costas para a cruz. Com certeza parece que Cocteau estava tentando passar algo bastante radical, como Leonardo da Vinci, ao se retratar de costas para Jesus na Adoração dos Magos e na Última Ceia. Pode ser algo que Cocteau simplesmente copiou das pinturas de Leonardo da Vinci, ou pode ser parte de uma tradição artística secreta underground que o priorado de Sião conhecia. Se a tradição vai continuar, é preciso começar em algum ponto, e nem todos concordam que Leonardo colocou a si próprio em seus quadros.
Criamos na história moderna essa ideia do gênio artístico como alguém acima e além do papel social em que foi colocado. Mas Leonardo viveu na Renascença, num período em que os artistas estavam começando a surgir como algo além de um trabalhador braçal. Ele não teria influência social suficiente para se incluir assim num quadro. E arriscar mensagens secretas num quadro como A Última Ceia poderia ter-lhe custado a vida, ou pelo menos seu ganha-pão. Não existe prova concreta de autorretrato, mas e aquele misterioso M no altar diante do mural de Cocteau em Notre-Dame-de-France? Será que ele estava nos dando alguma pista sobre o priorado de Sião e Maria Madalena? A única coisa que se pode realmente afirmar é que o que para uns são escolhas de composição, para outros são temas de conspiração. E como não se pode provar realmente que esses grandes mestres do priorado estavam usando letras para codificar mensagens em suas obras, que tal números? Uma série muito especial de números. Fora de sequência, eles não significam nada, mas na ordem correta têm significados ocultos e podem assumir proporções divinas. Segundo o Código da Vinci, há uma extraordinária sequência de números que o grande mestre do priorado de Sião usava para codificar mensagens secretas. Além disso, o livro alega que os mesmos números regem a perfeição, a arte, a natureza e até o corpo humano. Faz, portanto, sentido que o grande mestre Leonardo da Vinci soubesse tudo sobre os números especiais e que os tenha usado para criar suas obras-primas. Mas o que são esses números? Eles ficaram conhecidos como a sequência de Fibonacci, em homenagem ao matemático italiano do século XII. Estes são os números de Fibonacci. Eles são fáceis de entender. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8 e por aí vai. O Código da Vinci alega que esses números estão em toda parte na natureza. Por exemplo, o número de pétalas e folhas nas flores e plantas geralmente é um número de Fibonacci. Inclusive, a disposição das sementes no miolo das flores parece se adequar à sequência de Fibonacci. Na pinha ou no girassol, por exemplo, temos espirais em sentido horário e anti-horário. Geralmente, o número de espirais horárias e anti-horárias são números de Fibonacci consecutivos. O que é mais notável sobre esses números é que depois dos primeiros dígitos, a relação entre dois números de Fibonacci consecutivos é sempre 1,618, mais conhecido como π ou proporção áurea. Como esses números aparecem frequentemente na natureza, as pessoas lhes atribuem propriedades místicas. Dúvida de que o Código da Vinci é uma boa história, mas ele está certo quando diz que Leonardo usou a proporção áurea em seus quadros? Acho que ele não seguia uma regra rígida. Ele encarava sua arte muito mais como se estivesse recriando a grande engenharia da própria natureza. Geometria e proporção eram importantíssimas para ele. Leonardo da Vinci ilustrou um livro para outro artista chamado A Divina Proporção. Mas fora isso, ele não parece ter usado a proporção áurea em nenhuma de suas obras. É agradável pensar que sim, mas acredite, não existe qualquer indício nesse sentido. Então, Leonardo não era um discípulo da proporção áurea. Provavelmente não ocultou mensagens subversivas na Última Ceia. Mas e a sua personalidade? Teria ele o requisito necessário para ser um grande mestre do priorado? Leonardo da Vinci era esquisito, ele era um gênio, o que não quer dizer que não era esquisito. Eu creio que ele sofria do transtorno do déficit de atenção. Ele começava as coisas e não conseguia terminar. Ele nunca terminou uma obra a tempo e metade de sua obra ficou inacabada. Ele era incapaz de programar seu tempo. Não conseguiu se organizar sequer para salvar a própria vida. Dá para imaginar alguém assim como o grande mestre de uma organização secreta. Ele acabaria esquecendo as atas. Mas e os outros 25 grandes mestres na famosa lista do priorado de Sião? É o tipo de lista grandiosa que se monta com nomes fantásticos para criar um pedigree maravilhoso. Botticelli, Victor Hugo, Claude Debussy, Jean Cocteau. Isaac Newton e Leonardo da Vinci. Suas histórias foram extremamente bem pesquisadas e ninguém encontrou sequer um documento relacionado ao priorado de Sião. Embora a lista esteja repleta de alquimistas, artistas e pensadores radicais, aparentemente eles só têm uma coisa em comum.
Estão todos na lista. Eu acho que é divertido. Eu vou criar umas listas assim. Tipo, as 6 etapas até Kevin Bacon. É assim que é a lista dos grandes mestres. Alguém então falsificou uma lista inteira de grandes mestres. Será que toda a história do Priorado de Sião foi inventada? Há dois extremos na forma de ver o Priorado do Sião. Uma é a de que ele é o que dizem os documentos secretos, uma sociedade secreta que existe há cerca de 1000 anos e que está por trás de alguns dos acontecimentos mais importantes da história europeia. A outra visão é de que tudo é uma farsa.